especial o Douglas Santos. O Douglas, ele trabalha com desenhos realistas, né, Douglas? Isso. E hoje o Douglas vai estar contando para vocês, para nós, um pouquinho da sua história. Douglas, seja bem-vindo ao canal de Tudo. Muito obrigado, Rose. Também aqui quero desejar uma boa tarde para as pessoas do canal de Tudo. Se você não é inscrito, se inscreva. Eu quero estar contando um pouquinho da minha história, porque tem uma história por trás dos desenhos. E muito obrigado pelo convite. A gente que agradece por você estar tirando um tempo para o canal de Tudo. Douglas, para começar a nossa, vamos dizer assim, a nossa entrevista, nosso bate-papo, nos conte quem é o Douglas, em que estado que o Douglas nasceu, que cidade que o Douglas nasceu, da onde vem o Douglas? Então, eu nasci no Hospital de Pirapara mesmo, que é raro mesmo, né? Você ouvir alguém falar que nasceu no Hospital de Pirapara. Sim. Eu nasci no Hospital de Pirapara, morei 24 anos aqui no bairro do Jardim Esmeralda, né? Em Pirapara. E com meus 24 anos, 25 anos, eu me mudei para o bairro Laranjeiras, né? Então, eu sempre trabalhei com venda, mas sempre tive o desejo pelo desenho, sempre fiz os meus desenhos dentro do meu quarto, nas minhas horas de lazer, sempre me distraía desenhando. Então tá aí, Douglas, nascido no Hospital de Piraquara, né, hoje desativado, né, Douglas? Verdade. Mas nós temos uma esperança que retorne, né? Verdade. Para o nosso município, para o nosso estado. E em que momento, Douglas, que você parou e pensou, poxa, eu sou desenhista, eu faço legal esses desenhos? Em que momento que você parou, vou fazer desenhos, vou realista, né? Então, quando eu comecei a desenhar, eu sempre rabiscava no meu quarto. E por eu não ter proporção do desenho, de tamanho, de medida, e não sabia qual material usava, eu pegava as folhas e colocava assim uma em cima da outra, pegava a foto e copiava o desenho e dizia para os outros que era o meu desenho que eu tinha desenhado. Mas eu tinha copiado, né? E eu não sabia nem copiar, porque ficava algo grosseiro e eu nunca conseguia acertar. Muitas das vezes até me gerava uma frustração, mas eu sempre desenhava toda noite eu pegava e desenhava. Com quantos anos você começou esse? Ai, muito cedo, desde pequenininho mesmo, desde já pequenininho. rabiscando. Tem até uma história que uma vez uma moça chamada Vanessa, ali do bairro Santa Mônica, ela pegou e fez uma proposta pro meu irmão, que se eu fizesse 200 desenhos para ela ia me dar o minigame dela. Naquela época, né? Era ostentação. Era ostentação hoje, eram os Playstations, eram os Xbox, né? E eu sei que eu e meu irmão, a gente ficou horas e horas, a gente gastou quantas folhas, e eu já cansava, e eu não sabia mais o que desenhar, e eu só fazia uma bolinha e 2 olhos e o nariz, e falava, esse desenho tá bom também. E a gente ia acumulando rabiscos para tentar ganhar aquele brinquedo, né? E ela acabou não dando o brinquedo pra gente. Quem foi seu primeiro cliente, Douglas? Conta pro canal de Tudo. Então, o meu primeiro cliente, eu não me lembro bem essa história, mas antes de eu vir aqui gravar pro canal aqui, o canal de Tudo, eu conversei com a minha mãe, porque ela me lembrou de uma história, um tempo que a gente estava passando de grande necessidade até de alimento, né? E ela disse que na escola um rapaz pediu para mim fazer um desenho para ele, acho que era um trabalho de escola. E eu peguei e fiz, e eu cobrei 20 centavos por aquele desenho. Que hoje seria o valor de... Eu não sei, deu para comprar uma bolacha. Olha. Eu comprei uma bolacha, trouxe para casa e dividi com todo mundo, até minha mãe se emociona contando. Parabéns. Então assim, essa foi a minha primeira venda. A minha segunda venda do desenho, mas sem curso, ainda criança, eu sempre comentava que eu desenhava e algumas pessoas achavam legal. Eu acabei desenhando para um rapaz que chamava Carlos, ele morava aqui na rua José Manuel Albert. Lá em cima ele morava. E eu desenhei um carro para ele, não me lembro o valor, mas era coisas de centavos, de R$1, acho que era. E Douglas, você fez curso, você fez alguma coisa depois? O Douglas foi se aperfeiçoando, como que foi? Então, quando eu iniciei com o desenho, quando eu sempre gostava de aula de artes na escola e sempre tentava assim fazer os melhores desenhos
mas ainda tinha pessoas que desenhavam muito melhor que eu, mas eu não desisti. Porque a persistência que traz o resultado da excelência, Com né? certeza. A persistência, a perseverança. Então, antes de eu contar como eu fiz o curso, eu desenhei uma vez uma diretora da escola e eu cheguei para ela, diretora Sandra até, era aqui do João Batista Vera, e mostrei para ela o desenho. Olha, te desenhei ela, nossa, muito lindo e tal, e eu acreditei no lindo dela, né? E eu fui trabalhar na Safira Armarinhos, né? Mexia com tecido, com lã, e as mulheres sempre falando sobre roupa, sobre cachecol, sobre isso, sobre aquilo. E eu comentei uma vez com a sua cunhada, a Simone, que eu desenhava. Sim. E ela pegou e acreditou mesmo que eu desenhava. E ela pensou que era o desenho, mas não era, né? E até que ela chegou um dia na patroa e comentou, olha, porque Douglas desenha muito bem, dá pra ele fazer um desenho nessa parede, mas eu não sabia desenhar mesmo. Eram uns rabiscos assim que eu achava bonito e que eu tinha incentivadores que me incentivavam para mim não se frustrar. Mas os meus desenhos, eles não eram bons, né? Na questão assim, tipo de qualidade, de proporção de desenhos. Que hoje você vê, poxa vida, tipo, nossa. Eu via que o incentivo, ele vale muito. Muitas das vezes você pode olhar para o teu filho, né, e falar, ah, filho, você não tem talento. Mas é questão de um investimento nele. Exatamente. Então, assim, eu trabalhava lá e eu peguei e fui lá no Senac e perguntei se eles tinham curso de desenho. E eles falaram, não, a gente não tem, mas a gente tem um curso aqui que envolve desenho. Então, eles queriam me vender o curso. A intenção deles não era que eu aprendesse, a intenção deles era me vender um curso. E eu peguei e fui lá no Senac, e era um curso de estilismo de moda. Não tinha muito a ver com... Não tinha a ver com a área que eu queria, mas eles falaram que lá tinha assim umas matérias que era de desenho, que era para desenhar roupa, croquis. Ah, falei, então é esse curso mesmo. Na época o salário mínimo era 400 e poucos reais, né? 400 e alguma coisa. E eu peguei e fui fazer esse curso saiu acho que R$1.700. Saiu muito caro. E quando eu entrei dentro da sala, eu falei, agora eu vou começar a aprender desenho. Eu tive que estudar a história da moda, eu tive que estudar a história das empresas têxtil, quem foi os primeiros modelos, como surgiu, qual época. Então foi algo totalmente diferente do que aquilo que eu estava buscando. Chegou a aula de desenho, que era a minha aula, que foi bem poucas. Eu me destaquei na sala, né? E até a professora olhou para mim e ela disse, você escolheu o curso errado. Eu falei, não escolhi, me venderam o curso errado. E muitas das vezes sem orientação, muitas das vezes de pessoas da área. Eu só queria um curso de desenho. Sim. Ou seja, só queria aprender... Só queria aprender, mas não tinha instrução, não conhecia pessoas do meio, né? Por isso que é bom sempre a gente ter pessoas que nos apoiem, que nos direcionem ao lugar certo, né? Exatamente. E como o Douglas disse, sempre precisa ter um primeiro passo, né? Sempre precisa ter um primeiro passo. Aí eu fiz esse curso, eu terminei e até trouxe o diploma aqui. Posso mostrar? Mostra aí, canal Então, de tudo quer ver o diploma. Então aqui eu trouxe alguns materiais, eu trouxe o diploma. Essa história tem chão. Até porque, Douglas, muitas das vezes as pessoas pensam, o Douglas usa só um lápis, né? Isso, e não funciona assim. Então eu fiz o curso de estilismo de moda, mas não era a minha vontade. E nunca foi a minha vontade, né? Trabalhar com isso e fazer. Eu só fui por uma matéria, um curso de desenho. Então assim, eles me venderam um curso que não era da minha vontade. Mas eu, por vontade de aprender a desenhar, acabei pagando, acabei entrando nisso. Eu era bem jovem, eu devia ter meus 15 a 16 anos de idade ali nessa época, né? Douglas, fica à vontade para mostrar para a galera o teu material de trabalho. Então assim, quando eu via que tem uma filha agora, né? O tempo passou, envelheci. Tenho uma filha de 8 anos e a minha filha sempre com desenho e com papel e com desenho em excesso. E eu me vi, eu falei, nossa, mas a minha filha ela gosta de desenho como eu gostava e eu vou pegar e vou incentivar ela, né? Qual o nome da sua filha? Alana. Alana, beijo Beijo. Tudo, Lana. Então assim, e eu peguei e olhei pra Alana e falei pra minha mãe, vou pagar um curso pra Alana. Minha mãe falou bem assim, olha, ela não vai fazer, Douglas, ainda mais criança, que não tem tempo, não gosta de parar na frente de uma aula e aprender. Eu vou pagar.
E eu fui e paguei o curso. Encontrei um rapaz, e acho que, se eu não estou enganado, ele é lá do Nordeste. E um curso bem barato. Eu falei, será mesmo? Mas muito barato. Eu falei, será que eu vou conseguir aprender alguma coisa online? Eu falei, acho difícil, né? Se eu fiz um pedaço de um curso presencial e não consegui aprender, eu falei, será que eu vou aprender? Eu fui lá e paguei. Paguei o curso, tudo, gerou um boleto, ele me mandou as aulas. E como a minha mãe disse, que a Lana não ia se interessar, e ela não se interessou pelo curso. Aí eu tive que fazer o curso. Foi aonde você começou a fazer? Foi aonde, agora na pandemia, eu comecei, mas eu falei, isso é impossível pra mim. Desenhar rosto, eu falei, isso é uma proporção muito difícil. Desse jeito, eu olhava para os desenhos dos desenhistas e eu falava, mas isso é uma foto, não é um desenho, não tem como chegar nesse ponto, né? Mas antes de iniciar o curso, eu dobrei o meu joelho e fiz um propósito com Deus, que eu gosto de fazer propósitos, né? E eu fiz um propósito com Deus e falei para Deus que, se Deus me ensinasse, se Ele permitisse que eu aprendesse, eu daria uma oferta, um valor X de dízimo, que não é o que eu sempre dou, um pouco a mais. Sim. Se Deus me permitisse aprender a arte, porque não era meu intuito sair vendendo desenhos. Sim. Quando eu comecei e não saía, e eu falei, é muito difícil, acho que eu não vou aprender. O professor falou, você vai aprender em um mês. E eu falei, é Deus comigo. Sim. E eu comecei a fazer os desenhos e eu comecei a sentir assim uma inspiração. E eu comecei a fazer e começou a fluir. Eu falei, eu vou postar meu desenho. E quando eu postei o meu desenho no Facebook, em um dia, se eu não estou enganado, né, eu tive a minha primeira encomenda, vendi o desenho por R$40. Na folha 4, né, comprei alguns materiais, fui numa loja, comprei alguns materiais e fiz a venda. Quando eu efetuei a venda de R$40, eu falei, nossa, acho que vai dar. Vai fluir. Só que eu estava muito lento ainda no desenho, demorando demais. Eu falei, nossa, mas eu demoro demais. E eu comecei a buscar outras técnicas, outras formas. Comecei a fazer contatos com outros desenhistas, com outros artistas, pintores de quadro, pessoas que trabalham com desenho realista, pessoas que vivem só da arte. E eu falei, mas não tem como viver só da arte, eu demoro demais no desenho. E quando eu fiz esse propósito com Deus, eu comecei a dizer, eu postei no Facebook, em um dia, 9 pedidos de desenho. 9 pedidos? 9. Eu falei, nossa, mas eu não vou vencer. Né? Porque eu demorava demais. Mas quando eu comecei a desenhar, eu vi que conforme eu treinava, eu melhorava. Você melhorou. E eu falei pro professor, nossa, por que você não me cobrou pedindo para mim melhorar nesse detalhe, nesse daquele? Ele falou, Douglas, porque o teu olho ainda não estava crítico ao desenho. O teu olho não ia conseguir enxergar os detalhes como eu consigo enxergar. Então eu não podia forçar, te cobrar. Entendeu? Então assim, eu vi que é com o tempo e a prática. E as pessoas dizem, é dom? Não é dom. Né? Ninguém nasce médico. Sim. Ninguém nasce pedreiro. Não. A gente tem um gosto por aquilo. Exatamente. Né? E você começa a fazer. As pessoas, Douglas, olha, mas eu desenho. Eu falei, nossa, meu desenho, posso falar a verdade? Meu desenho não chegava a isso. Mas com o curso. Então, se você tem desejo, tem vontade, faça um curso. Porque o curso te ajuda muito. É por isso que existem os professores. Exatamente. Então, assim, eu cobrava a base de R$40 nos cursos. E hoje eu cobro a base de R$150 por rosto. Eu digo assim, ainda eu pago meu terreno, ainda, né, eu pago luz, pago água, e eu posso dizer para você que eu paguei esse mês, e mês passado, que faz 3 meses que eu comecei a desenhar rosto, com o dinheiro do desenho. Olha aí, olha aí. Douglas, nós sabemos que o nosso Brasil, o mundo em si, está vivendo uma pandemia, né? E o Douglas, com toda essa pandemia, com os salários das pessoas diminuindo, pessoas ficando desempregadas, né, passando por essa carência, por esse momento difícil, o Douglas teve esse momento difícil ou conseguiu segurar firme? Então, eu trabalho autônomo e tive sim esse momento difícil. Tive esse momento difícil e até que, como eu não achei um escape, né, por eu trabalhar com venda, eu decidi mesmo pagar esse curso para minha filha, mas também, né, ia fazer com ela. Sim. Então, esses dias que eu fiquei parado, eu usei para mim aprender mais.
Se aperfeiçoar. Para mim se aperfeiçoar em algo que eu não sabia. Então eu vou dizer algo, a pandemia para mim foi um crescimento, porque eu tive um tempo de ficar em casa, porque eu sempre trabalhei com vendas na rua e corre para cá e corre para lá, e nunca ia ter tempo de fazer um curso. Então eu fiz esse curso e na pandemia eu aprendi essa arte, né? Então assim, eu vou dizer assim, eu até nego assim pedidos de desenhos de cliente chato. Cliente chato eu nego. A pessoa começa a me ferver muito porque precisa de calma, Sim. de paciência, Sim. então eu acabo negando, né? Mas alguns outros desenhos eu acabo pegando assim para mim estar fazendo, né? Sim. E agora eu vou começar a desenhar animais também, que tem bastante pessoas me pedindo animais. Eu posso deixar um convite aqui para as pessoas? Com certeza, fica à vontade. Né? Então assim, eu quero lançar um convite porque eu creio que generosidade ele gera prosperidade. Se você tem vontade, tem desejo de aprender, tem desejo mesmo, você não vai tomar o meu tempo, né? Só com perguntas que não vão te levar para frente, mas se você tem vontade, eu tenho desejo de ensinar de graça a você, porque eu creio que como eu aprendi, você também vai aprender. Então se você tiver vontade, entra no canal de tudo, né? Entra, busca as informações com a Rose, e eu quero aqui estar me propondo a ensinar quem estiver disposto, porque como eu disse, eu fiz um salário com o desenho. E agora eu estou partindo para outra área, só tenho que arrecadar o dinheiro agora para mim comprar os materiais. Então eu vou começar a fazer desenhos em muros agora, que é a aerografia. Show. Né? Então fica aqui o contato do Douglas, aqui o contato, entre e fale com ele, converse com ele, aproveite essa oportunidade, porque eu acredito que são raras, né? Eu Douglas? paguei pelo conhecimento e eu quero te transmitir o meu conhecimento de graça. Posso apresentar os materiais? Com certeza. Vou Douglas. tomar um golinho de suco. Tintim, Douglas? Tintim. Tintim de tudo? Tintim. Eu falo bastante, então eu tenho que beber. Então aqui, ó. Primeira coisa, a gente quer desenhar numa folha sulfite. E a folha sulfite, ela não nos traz o resultado que a gente quer no desenho. Então o que acontece? Um papel do mais usado por iniciantes é o papel Canson. Ele é um papel barato, eu paguei R$20 nesse maço. Vem com 20 folhas, então saiu a base de R$1 cada folha. E ela tem uma gramatura de 140. Por que uma gramatura de 140? Porque quando você for usar o lápis, for desenhar, o teu papel ele não vai ficar ondulado, sabe? Você vai poder passar bastante vezes o lápis e não vai estragar o papel, não vai rasgar o papel. Mas com o tempo que a gente começa a se especializar, aí vem para um papel daí profissional. Eu uso um papel da Filiperso, existem várias marcas, com gramatura de 200 gramas. Então assim, uma gramatura de 200 gramas, eu posso até usar tinta nele, que ele não vai furar, ele não vai se dissolver, né? E dá para você usar como se fosse até pintar uma tela, até porque ele tem o desenho de uma tela aqui. Então ele é um papel bem grosso. Então assim, os lápis mais baratos são os da Faber-Castell, custam a base de R$ 2,70. Só que os lápis mais indicados são da Stellar, eles custam a base de R$12 cada lápis, né? Eu acabo consumindo num desenho, um lápis pelo menos eu consumo. Um lápis todo? Num desenho inteiro. Inteiro eu consumo um lápis num desenho. Por quê? Porque a ponta dele tem que estar bem fininha. E a gente não aponta com o apontador mesmo. A gente aponta com estilete, aí vem com uma lixa de unha. Nossa, E eu afino, e nada é perdido, porque quando eu afino o lápis, o grafite, eu junto o pó, e muitas pessoas falam, Douglas, você usa só lápis no rosto? Depende, se for um rosto bem delicado, eu uso um pincel de maquiagem, e eu maqueio o rosto do meu desenho, né? Então eu sujo ali no grafite, e vou maquiando o rosto do meu personagem, do meu cliente, né? E só faço lápis nos olhos, na boca e no cabelo. E muitas das vezes as pessoas falam, nossa, mas o meu cabelo ficou bem riscado, ficou do jeito certo, mas não tem cara de cabelo. Então por que não tem cara de cabelo? Porque a gente usa um pincel de tela e a gente corta, sabe, a charda dele, e a gente passa em cima do grafite, passa em cima da onde a gente desenhou, porque ele vai cravar o grafite no papel. E vai trazer a qualidade do desenho que você quer, né? Então assim,
gramaturas de lápis, existem vários tipos de lápis. H, né? E coisas que eu não sabia, que o curso me ajudou. Sim. H é porque ele tem argila e grafite junto na composição do lápis. Quando ele tem a letrinha H, é por causa que ele tem argila no grafite. E quando ele tem B, é porque ele é todo de grafite puro, né? Coisa e muita que ninguém, a maioria não sabe. Né? E daí muitas das vezes a gente vai desenhar e a gente fica forçando o lápis para dar aquela cor de tom preto, né? Aquela cor escura que eles... e não consegue e acaba estragando o papel. Por quê? Porque existe numerações de lápis, né? Existe 2B, 3B, 4B, 5B, 6B, 7B e até o 8B. Então 8B é porque ele é bem escuro. Não precisa você forçar. Você só passa, ele já vai ficar escuro para você. Você não precisa gastar ou estragar o teu papel, né? Aí você usa o esfuminho também, que é um rolo de papel, para você poder fazer as sombras, porque o desenho em si, ele tem ali os traços, mas o que vai mandar é sombras. As sombras vai deixar o nosso cliente gordinho, magrinho, né? Esse que é o resultado do desenho. Então assim, daí com o tempo você vai comprando vários tipos de borracha, né? As pessoas falam, como que você consegue fazer os fios brancos, o loiro? Como que você consegue fazer os fios brancos de uma barba? Então assim, porque o desenho ele é realista, ele tem que ser comparado a uma foto. Sim. Então eu uso, deixa eu ver. Eu uso esta agulha. E as pessoas falam, agulha num desenho? Sim. Antes de eu desenhar, antes de eu começar, quando eu faço meu desenho, eu olho mais ou menos aonde vai estar o fio branco. Sério, Douglas? Aonde vai estar o loiro do desenho. E eu risco com esse ferrinho, né? Com essa agulha. Eu risco. Porque quando eu passar o grafite, né? O grafite não vai entrar onde eu risquei. E ali vai ficar o fio branco. Show de bola. Então assim, os desenhistas para ter crescimento, o que eles fazem? Eles desenham os youtubers. E eu aqui me proponho aqui, não desenhar a família toda, mas o canal de tudo eu me proponho a desenhar você. Não agora, mas para que a gente possa estar divulgando nosso trabalho, né? A gente vai estar mostrando para vocês aí o depois. Isso. Então assim, os desenhistas para começarem a ser conhecidos, eles desenham gratuitamente pessoas da mídia, pessoas conhecidas. E assim o trabalho deles vão pegando valor, né? Sim, Porque passo a passo, né, Douglas? passo a passo. Porque um desenho realista, ele custa o valor de R$500 na folha 3. Porque eu levo 15 horas em um rosto para mim tirar o rosto. 15 horas? 15 horas. Olha aí, galerinha, 15 horas. Eu já cheguei a ficar fazendo desenho, tipo, da meia-noite às 9 da manhã, e quando eu olhar, nossa... Passou a hora. Passou a hora, só tomando café, né? Porque é tão gostoso, você vai escutando ali uma música, vai vendo um vídeo, vai desenhando, e quando você vê a hora voou. Então 15 horas para tirar. Mas o desenho, ele nunca tem fim, porque cada vez que você olha para ele tem alguma coisa que você precisa melhorar. E às vezes as pessoas pensam, isso aí é rapidinho para fazer, né, Douglas? Né? E muitas das vezes não sabem, então ficou aí uma aula rápida do Douglas, um convite a você que quer aprender, entra em contato, aproveita essa oportunidade. E os desenhos do Douglas são muito realistas. No final desse nosso bate-papo vai estar o vídeo dos desenhos que o Douglas fez. Então acompanhe, no final vai estar passando um pouquinho dos desenhos do Douglas. Sim. Ele não nos passou tudo porque são vários desenhos, né? Isso. Então, mais um pouquinho você vai estar acompanhando. Eu posso deixar meu Face? Claro, para as pessoas seguir. Claro. Douglas Santos, o meu Face, para você estar olhando ali os meus trabalhos, eu sempre vou postando. E também para você estar fazendo pedido, né? Se você tem desejo de presentear alguém, né? Ontem eu entreguei um desenho, que era o rapaz queria presentear a namorada dele. Show. E é algo diferente. Show. Para você chegar na tua casa e olhar uma foto a lápis realista, é algo muito diferente, né? É algo que vai chamar a atenção. Então tá certo. Douglas, mudando um pouquinho de assunto. O Douglas hoje ele tá casado, o Douglas tem muitos filhos, nos conta um pouquinho. Então, eu
tenho uma filha de 8 anos, né? Uhum. E eu tive um relacionamento há muitos anos atrás. Muito não, né? Mas eu tenho uma filha de 8 anos. Hoje eu estou namorando, né? Estou me preparando para casar, né? E eu creio que vai dar certo, né? Eu creio que vai dar certo. Então, assim, o Douglas gosta dessa vida do autônomo, porque eu gosto de gente. Eu gosto de conversar. Sim, eu gosto de pessoas. Eu não consigo só ficar dentro da minha casa. Eu tenho que estar conversando com alguém. E graças a Deus eu sou bem recebido. Eu entro dentro da casa das pessoas, eu já sou convidado para tomar um suco, para tomar um café e quer tomar um chimarrão. E graças a Deus eu não sou enjoado, né? Sim. Eu saí daqui, eu saí agora da casa de um pastor, almocei lá e corri aqui. Então eu gosto de gente. Da correria. E creio que o ano que vem agora eu vou estar saindo dessa vida um pouco mais sozinha dentro de casa e vou estar casando agora. Olha aí, Canal de Tudo de primeira mão passando. Douglas, nós sabemos que você ainda é muito jovem, né? E a gente tem acompanhado, você é uma pessoa que você prega o Evangelho, a gente sabe que você fala de Deus, do amor de Deus, né? Então nos conta um pouquinho dessa parte. Então, eu iniciei no Evangelho, né, quando a gente veio para a presença de Deus, a gente era da Igreja do Evangelho Quadrangular, né? A minha mãe começou com cultos na nossa casa e ela colocava eu para bater pandeiro lá, né? Naqueles cultos. E o meu irmão com teclado de brinquedo, até que hoje ele é um tecladista, hoje é muito abençoado por Deus. E aí ele começou com teclado de brinquedo e a gente começou, né? E Deus sempre foi nos alimentando com uma palavra de promessa, né? Ele sempre foi liberando palavras de promessa, dizendo, olha, tem um propósito na vida do teu filho, dele pregar a palavra, de um dia ele ser um pastor. E a gente vai alimentando isso dentro da gente e Deus ele vai nos colocando dentro dos lugares através do poder de palavras. Sim. Eu sempre digo para as pessoas, falo muitas das vezes, as pessoas olham para você e te chamam de pastor. Você fala, mas eu não sou pastor. Mas o poder de palavra vai te colocar nos lugares que Deus ele quer que você chegue. Então, assim, eu prego o Evangelho, mas eu passava em frente das igrejas, porque um tempo eu me afastei da presença de Deus, não era bem jovenzinho. Eu passava em frente da igreja, assim, nascia um desejo, assim, no meu coração de estar dentro da igreja, de um dia pregar, de um dia ministrar a palavra de Deus, mas eu não sabia como. Uhum. E foi aqui na igreja do Jardim Primavera, né, onde você congrega ali, né, Rose? Sim. E ali foi onde tudo recomeçou para mim, né? Porque eu cheguei ali na igreja e o pastor Josias, ele disse que Deus tinha um propósito comigo e ele viu isso em mim. Sim. E ele fez um treinamento comigo. Sim. Porque eu sei que eu fiquei meses pregando no culto de sexta-feira sem saber pregar. Eu pegava no microfone, eu colocava o microfone aqui, eu ficava tremendo, eu colocava aqui para segurar o microfone, assim, porque eu tremia muito, né? Então, assim, é essencial que a gente acredite nas pessoas, para que isso seja um combustível para que as pessoas se tornem aquilo que elas têm desejo de se tornar. Para o desenho foi assim, eu precisei de incentivo. Sim. Né? Para mim hoje me tornar um pregador, né, da palavra de Deus, eu posso dizer assim, eu precisei de pessoas que acreditaram, que incentivaram. Sim. Né? Então assim, a igreja me acolheu como se fosse foi uma família, né? Me acolheu, me incentivaram, que Deus continue te usando. Sim. E eu chorava e muitas das vezes alguns poderiam pensar que era fingindo a presença de Deus, mas era de nervoso. Eu escondia meu pé debaixo do púlpito, né, onde tinha um levantezinho assim. Eu escondia porque minha perna pulava muito, tremia, eu gaguejava. Eu contava da minha vida e eu me lembro até hoje que eu falava muito a palavra misericórdia em cima do altar. Eu não tinha o que falar. Sim. Eu falava, né, misericórdia, irmãos, e misericórdia, glória, aleluia, santo. E eu não sabia mais o que fazer, né? Eu tentava, mas Deus, ele olha para o nosso esforço. Com certeza. Ele olha para a nossa dedicação. Sim. Mas a primeira vez que eu ministrei na igreja de Primavera, eu tinha 12 anos de idade. Né? E eu fui pregar e eu ministrei sobre Jonas. Só que eu me lembro que eu preguei 5 minutos. Eu preguei 5 minutos para o culto de criança e veio o Walter Malaquias do Aviário. E ele veio e pegou no microfone e ele disse assim, eu me lembro até hoje, palavras nos marcam. Sim. Né?
Há poder nas palavras, por isso que a gente tem que ter cuidado qual o tipo de palavra liberar sobre as pessoas. E ele olhou para mim e disse assim: irmãos, vamos estar agradecendo aqui o irmão Douglas que esteve ministrando a palavra, que Deus continue usando ele, e ele terminou de pregar a minha mensagem. Porque, né, o horário meu ali era um tempo de 20 minutos, mas eu preguei 5. Mas ele continuou e aquela palavra me marcou. Então, assim, as palavras têm poder sobre o nosso futuro também. Sim. Né? Eu me lembro que eu participei de um culto de oração ali no Jardim Primavera, eu era jovem, e eu, adolescente, um culto de oração. E quem não faltasse durante um ano, ganhava uma Bíblia. Mas não era a Bíblia, era a Bíblia pentecostal. E naquele tempo era a Bíblia, né? A hard, não tinha hoje todas essas Bíblias, né? A Bíblia pentecostal. E eu ia todo culto de oração, todo culto. E quando chegou no final, ficou eu e um rapaz chamado Leandro. E a gente ficou ali naquele tete a tete, no último mês, quem que vai ir, quem que vai faltar nesse culto de oração. Era um ano, né? Indo. Todo mundo já tinha faltado, mas eu e ele não tinha. Então eu e ele não tínhamos faltado nesse culto de oração, né? Mas no último mês, naquela semana de Natal, ele foi convidado para posar na casa da tia dele para brincar com o primo. E ele faltou e eu ganhei aquela Bíblia. Você ficou firme. Fiquei firme. E o tempo passou, como eu disse, eu me afastei da presença de Deus, sempre guardei aquela Bíblia. E o tempo passou. E essa Bíblia eu usei muito para os meus estudos. Preguei em muitos congressos com essa Bíblia. Então, assim, Deus é fiel. E eu sempre, como eu disse, assim, eu sempre fui alimentado por pessoas, por promessas. Deus usando pessoas, me incentivando, né? Meus primeiros congressos, mas tudo começou dentro de círculos de oração. As irmãs acreditando, e eu até me emociono, porque as mulheres lá, elas são mulheres de oração, são mulheres de guerra mesmo, né? Sim. E são elas que acreditam. Eu sempre digo que as mulheres do círculo de oração são elas que são a coluna da igreja. Porque você pode ir em todos os cultos, mas quando você está numa prova dificílima, qual é o culto que você vai? É o culto de círculo de oração, porque elas são de oração. E dentro do círculo de oração, elas acreditaram em mim, e eu recebi minhas primeiras oportunidades também dentro do círculo de oração. Douglas, se pudesse deixar um conselho para as pessoas jovens, você como sendo jovem, 2 minutos para você deixar um conselho para os jovens, o que você sentir de falar olhando para a câmera? Primeiro conselho que eu tenho para dar, porque hoje as pessoas estão muito ambiciosas, e a ambição ela não é um erro, mas a gente tem que saber controlar e como canalizar ela. O primeiro conselho que eu dou é que generosidade gera prosperidade. A Bíblia diz que aquele que dá para o pobre empresta para Deus. Esse é o teu primeiro passo, jovem, para você prosperar. Porque depois que eu vim para a presença de Deus, Ele nunca me prometeu riqueza, mas eu creio que Ele tem me sustentado até aqui, abrindo portas entre portas para mim. Né? Hoje eu tenho minha casa, eu tive pontos de comércio e sempre recebo várias oportunidades. Mas para você que hoje está dentro da igreja, né? Você que hoje segue uma religião, que tem um temor a Deus, nunca deixe de se comunicar com Deus. Todos os dias, entre em contato com Ele. E antes de você pedir, agradeça, que os seus dias vão ser muito melhor. O maior erro meu foi ter tirado Deus dos meus planos, mas agora eu coloco Ele em primeiro lugar. Toda vez que eu coloco Deus em primeiro lugar, as coisas fluem, as coisas acontecem. Eu vivo cuidado de Deus. E quando eu digo que eu vivo cuidado de Deus, Rose, eu digo assim, eu penso em algo, parece algo muito louco assim para se dizer, mas eu penso em algo e Deus me dá. Semana agora eu fui cortar meu cabelo, até brinquei com a Rose e disse assim, me avise o dia que eu quero cortar meu cabelo, quero fazer minha sobrancelha. Eu fui no meu cabeleireiro para me cortar mesmo o cabelo com o dinheiro. E quando eu terminei de cortar o meu cabelo, ele disse, você não vai pagar. Eu falei, por que não? Porque você não vai pagar. E eu não paguei. Então eu já ganhei carro, roupa, terno, camisa, sapato, ganhado. Porque generosidade gera prosperidade. Aquele que dá para o pobre
empresta para Deus. Nunca tire Deus dos teus planos, dos teus projetos. Foi o maior erro que eu fiz, foi ter tirado Deus. Mas glória a Deus que Ele é misericordioso, né? E Ele tem me segurado até aqui. Então tá aí, galerinha do canal de tudo, um bate-papo com o Douglas, conhecendo um pouquinho, acredito que é um pouquinho da história, Nossa. né, Douglas? Porque a gente sempre tem uma história. O canal de tudo agradece a E sua eu que sou participação. grato. Hoje Muito estamos fofo. aqui no nosso jardim, hoje tá um calor, né, Verdade, Douglas? bem gostoso aqui. Curitiba é raramente, né, o calor, então nós estamos curtindo um pouquinho do calor e num bate-papo. Douglas, para encerrar, eu vou te fazer 3 perguntas e você responde o que vir na cabeça, tá bom? Deus, Primeiro lugar, família, é tudo. amigos, Amigos, socorro. socorro. Então tá aí, Douglas. A gente vai pôr um suquinho aqui pro Douglas pra gente brindar. Douglas, Deus te abençoe muito, que você continue essa pessoa querida. Deus abençoe o seu trabalho. O canal de tudo sempre à disposição. Quando tiver uma novidade, corre pro canal de tudo. Pode deixar. Lembrando, você que ainda não se inscreveu, corre pra cá, se inscreva. O canal de tudo tá recheado de novidades. Muito bom, se inscreva mesmo. Tchim, Douglas. Tchim, tchim. Obrigada, pessoal. Vamos dar um tchau pro canal de tudo, Douglas? Tchau. Tchau, Deus abençoe.